campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos aqui no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos trabalhos, abençoe o nosso canal, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Religião dos Espíritos. Hoje, capítulo de número 71, que tem como título Justiça e Amor. Reunião pública de 9 de outubro de 1959, e a questão estudada e comentada por Emmanuel é a questão número 876. Nós vamos dar uma olhada nessa questão 876 no Livro dos Espíritos, para embasar as nossas reflexões também. E a pergunta de Kardec é a seguinte: fora o direito estabelecido pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo disse: façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem a vocês. Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça, pelo desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Na incerteza de como deve proceder em relação ao seu semelhante, numa determinada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele na mesma circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a própria consciência. Comentário de Kardec. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si mesmo, se tomarmos o desejo pessoal como norma ou como ponto de partida, podemos estar certos de que somente desejaremos o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal como sendo a base para o direito do próximo. Interessante, meus irmãos. E agora nós vamos ler aqui o comentário de Emmanuel sobre essa questão. Sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados. Terás contigo a lógica, indicando-te os males e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro aos que lhes sofrem o assédio. Onde passes, compadece-te dos vencidos, que te contemples à margem. Muitos pranteiam as ilusões que lhes trouxeram arrependimento e remorso, e muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto ao precipício da morte. Dir-te-ão alguns não precisarem do teu consolo, fugindo-te à presença, com receio da verdade que te brilha na boca, e outros que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua pelo reconforto e os que se abeiram do suicídio tomados pelo superlativo do desespero. Tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo a flama do amor,
no santuário do coração. Todos esses padecentes da estrada têm algo para ensinar. Os que tombam, esmagados de aflição, induzem-te ao serviço pelo mundo melhor, e os que se arrojam a monstruosos delitos falam sem palavras, em louvor do equilíbrio de que dispões, auxiliando-te a preservá-lo. Não permitas que a justiça de tua alma caminhe sem amor, para que se não converta em garra de violência. Ao pé dos maiores celerados da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos deditosos de suas bênçãos lhe transformem a vida em fonte de lágrimas. Diante, pois, dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostres desprezo, nem grites anátema. Anátema no sentido de condenação, de julgá-los. Não lhes conheces a história desde o princípio, e não percebes agora a causa invisível da dor que os degreda. Ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento e de angústia, e manda a regra divina que façamos aos outros aquilo que desejamos nos seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água. Recorda que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas maiores, preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz, reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Quantas reflexões, meus irmãos, nesse texto lindíssimo. Todos os irmãos que passam imensas dificuldades no nosso mundo terreno têm uma causa justa. Todas as injustiças aos nossos olhos, que nós ainda avaliamos como injustiças nesse mundo, possuem uma causa. Nós somos espíritos milenares e não podemos esquecer, todos nós. Todos nós trazemos dores, todos nós trazemos aprendizados nas reencarnações aqui no nosso mundo. E muitas vezes nós olhamos para as dificuldades dos nossos irmãos e avaliamos com o nosso olhar de condenação. O que será que ele fez para estar respondendo agora? O que será que em que será que ele se comprometeu no passado para hoje estar respondendo com imensas dificuldades na sua caminhada? Mas olhemos para nós, meus irmãos. Olhemos para as nossas dificuldades. Se temos um olhar de benevolência, de amor, de paciência, para com as nossas dificuldades, para os nossos aprendizados, por que julgar os nossos irmãos? Por que condenar os nossos irmãos? Por que ainda temos esse olhar de apontamentos, de julgamentos, de condenação? A justiça que o Cristo nos mostra é a justiça do amor. Nós não podemos esquecer jamais que estamos juntos aqui nesse mundo. Nós não estamos avaliando a ninguém e nem estamos sendo avaliados uns pelos outros. Bem pelo contrário, nós precisamos da compreensão. Nós precisamos de estender as nossas mãos se sentirmos a presença do Pai dentro dos nossos corações, dentro dos nossos espíritos. Não existirá outra saída se não for o amor. Nós só temos esse caminho, meus irmãos. E a condenação
o olhar de desprezo, o olhar em querer tirar o cisco do olho do nosso irmão, sem avaliar a trave que está no nosso olho, meus irmãos, ainda nos traz imensas dificuldades. Nós ainda avaliamos com os nossos olhares limitados sobre tudo que nos cerca na nossa caminhada. Nós precisamos urgentemente nos desvencilhar desse olhar condenatório, dessa justiça criada por nós mesmos, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Nós estamos agora sendo chamados pelo Cristo a transformarmos os nossos corações. E essa doutrina é o nosso farol, meus irmãos. Sigamos firmes. Muito obrigado por essas reflexões de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site